vou convidar aqui os nossos próximos painelistas que vão dar continuidade com a nossa programação, que já começou bastante forte aí com os 2 primeiros painéis aí que só continham feras. Então, o Henrique vai permanecer aqui conosco, porque ele também vai moderar o próximo bate-papo. E para esse terceiro painel do primeiro dia de Fórum Imobiliário Brasília, a gente vai trazer 3 especialistas para entender como o mercado imobiliário pode se beneficiar das alternativas oferecidas pelo mercado de capitais no que se refere ao financiamento. Então, para isso, eu vou convidar ao palco virtual aqui já a Juliana Mello, que é sócia-diretora de novos negócios da Fortsec, e tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. O Bruno Almeida, CEO da Convest, e também com bastante experiência no mercado financeiro, com mais de 15 anos de atuação. E o nosso terceiro e último painelista, o Thales Silva, diretor da Equity Cap, que atua no mercado de capitais, de crédito, de private equity desde 2012. Juliana, Bruno, Thales, desde já agradeço a presença, sempre um prazer receber vocês 3 aqui para bater um papo sobre FAND, sobre alternativas para o nosso mercado, e tenho certeza que o pessoal vai tirar bastante dúvidas com vocês aí nesses próximos 50 minutos. Volto a passar a bola para você e um bom bate-papo a todos. Valeu, Léo. Valeu, Leonardo. Pessoal que estiver nos acompanhando aí na audiência e fizer as perguntas, o Léo passa aqui para mim e eu repasso para a Juliana, para o Thales e para o Bruno. Costuma ser um assunto que levanta muitas dúvidas. O mercado de capitais, embora ganhando bastante espaço nos últimos anos, ainda não é tão conhecido por todos os players, então esse espaço aqui é fundamental para que os empreendedores encontrem novas formas de financiar os seus projetos. Thales, como você está sem o fone, quando você for falar, você desbloqueia o e quando você tiver como ouvinte, você não dá eco, tá bom? Combinado. Beleza. Então, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Sempre um prazer entrevistá-los. A gente está rodando o Brasil, levando informações sobre o mercado de capitais, sobre alternativas de financiamento. E o cenário econômico aqui mostra que isso é cada vez mais relevante para os loteamentos, para os empreendimentos de multipropriedade, também para a incorporação, mas principalmente esses segmentos que são desabastecidos pelas linhas bancárias. E eu gostaria de já fazer a primeira pergunta, e quando cada um de vocês for responder, vocês podem se apresentar, falar um pouquinho da carreira de vocês no mercado imobiliário. Mas o fato é que com a queda da taxa básica de juros, que se iniciou ainda em 2019 e ganhou força por causa da pandemia aqui no Brasil, várias oportunidades de investimentos estão em alta, investimentos alternativos que não faziam parte da carteira dos investidores brasileiros, dos pequenos investidores. Então eu queria saber qual tem sido o apetite por essas modalidades e como esse tipo de investimento alternativo serve para financiar incorporadores e loteadores. Vamos começar pelas damas. Ju. Bom dia a todos. Smarts, obrigada de novo pelo convite, pelo evento. Sempre bom estar aqui com vocês. Realmente, como você comentou, né, a gente vem observando essa queda na taxa básica de juros e cada vez mais aqueles investimentos tradicionais vêm deixando de fazer sentido, né? Agora, quando a gente olha a remuneração de uma poupança, de uma LCI, por exemplo, CDB, o investidor, né, ele recebe menos do que a inflação, né? No final do dia é como se ele estivesse perdendo dinheiro. Então, obviamente, é melhor do que deixar o dinheiro parado, né, na conta corrente, até porque esses investimentos têm liquidez, mas no final do dia, né, se você coloca a inflação em jogo, você está perdendo dinheiro. Então, a gente tem visto 2 movimentos muito interessantes, principalmente agora durante a pandemia, né? As pessoas procurando algum retorno a mais aí para aquele recurso que guardou. Quem é muito, a gente fala que tem perfis diferentes de investidores, né? Então, quem tem aquele perfil mais conservador, a gente está olhando que eles estão migrando para a compra de imóveis, porque vem nos imóveis ainda um investimento seguro, né? E aí, obviamente, pretendem ter um retorno maior aí nesse imóvel do que teriam nessas outras opções de investimento, né? E isso já é um ponto positivo para o mercado imobiliário, né? Do outro lado, a gente tem também esses investidores que têm um perfil
um pouco menos conservador, e aí não vou falar que é um perfil muito que gosta muito de risco, porque a gente tem diversos agressivo, tipos de... né? Oi? Agressivo, né? Não vou falar que é agressivo, porque a gente tem diversos tipos de investimento, né? Enfim, mas que tem um perfil um pouco menos conservador e já procura outras formas de investimento, né? E aí, óbvio, através do mercado de capitais. Então, o que a gente vê hoje são oportunidades muito legais nesse mercado para os empreendedores do setor imobiliário, né? Eu especificamente vou falar, vou deixar depois o Thales, obviamente, falar dos fundos, né? E os fundos adquirem o CRI, que é o produto que eu estruturo, né? Então, vou me concentrar no CRI, porque o CRI ele é um produto muito interessante do ponto de vista para o investidor, porque além dele ter uma segurança muito grande, né? Então ele tem uma estrutura robusta de garantias, documentação, diligência, dever fiduciário dos agentes envolvidos. Então, além de ser um papel que tem uma estrutura muito robusta, ele tem uma isenção de imposto para a pessoa física, né? E também para a FII. Então, a gente tem uma procura muito grande por esse papel no mercado, né? Então, hoje é uma alternativa muito interessante para os empreendedores captarem recursos para os seus projetos, para a empresa, enfim. Eu acho que a gente pode até entrar na estrutura mais detalhada no final, mas eu vou parar por aqui só para não me alongar muito. Perfeito, perfeito. Bruno, Thales, quem quer tomar a palavra, fique à vontade. Não, legal. Vou falando aqui, então. Pessoal, vou me apresentar aí para vocês, apresentar a empresa também e comentar sobre essa questão do panorama atual dos investimentos também, como a Ju já praticamente esgotou o assunto. Eu tenho trabalhado no mercado financeiro, comecei trabalhando em bancos, depois de 2015 para frente, trabalhei numa outra gestora, antes de entrar na Hectare em 2018. E o que a Hectare faz, né, para quem não conhece ainda? A Hectare desenvolve soluções e investe nelas, com foco em investimentos alternativos, tá? Principalmente no nosso contexto de mercado imobiliário aqui, né? Eu fico bem feliz em participar desse bate-papo, porque eu acredito que o intuito aqui seja nos reunirmos tanto com a Juliana como o Bruno, para mostrar para os empreendedores que essas empresas em conjunto elas conseguem realmente entregar estruturas com bons níveis de governança. Sobre o panorama atual, é lógico que uma vez que você tinha 14% ao ano de taxa de juros ali com risco soberano, né, com risco Brasil, ou seja, para você ter um default num determinado papel, toda a economia teria que colapsar. Num momento assim, os investidores não pensam em investimentos alternativos, não pensam em investir no mercado imobiliário, porque eles não têm o mínimo incentivo, né? Eles têm produtos que oferecem taxas muito altas, com pouco risco. É lógico que, uma vez que isso mude para um extremo oposto, né, a gente chegando nas taxas mínimas de juros, o cenário se inverte totalmente, né? Então, os investimentos alternativos, os fundos imobiliários, eles surgem como uma alternativa para os investidores conseguirem manter a rentabilidade deles, né? Porque muitos vão olhar principalmente as taxas de retorno.
eles vão acabar tomando um risco diferente, aí a gente pode comentar mais para frente como que a gente vê a mitigação desses riscos em que eles estão entrando, mas eles vão passar a olhar para o nosso mercado de uma maneira de modo a manter a rentabilidade que eles têm. Então, esse o cenário atual, sejam os investidores dos fundos, sejam os investidores pessoa física que vão lá e compram os imóveis, né, o que acaba impactando também as nossas viabilidades. Não necessariamente o comprador é um morador, né? Pode ser que o comprador do empreendimento tenha uma boa parcela de investidores. Bruno. Perfeito. O Bruno faz o monitoramento das carteiras, a Convest monitora muitas operações, tanto de fundos quanto de securitização. Bruno, eu queria saber se vocês perceberam aí também esse movimento de maior procura de investidores por essas opções de investimento e como isso acabou impactando nos projetos imobiliários, né? Sim, bom, até me apresentando aqui então, o que não fez, sou Bruno, sou diretor de operações aqui da Convest. A Convest hoje é uma empresa que a gente está monitorando mais de 150 mil créditos, tá? Mais de 155 mil unidades, mais ou menos. A gente tem 8 bi sob gestão nossa aqui, né, que a gente monitora os créditos, tudo. Essa queda, o que a gente percebeu aqui, né? A procura ela continua realmente alta, né? A gente conversa bastante com o pessoal de gestoras, pessoal do mercado. Então, assim, a gente tem visto que, por mais que teve todo esse caminho que a gente percorreu aqui de 2020, houve sim um aumento na demanda, né? Tem dos dois lados. Tanto o empreendedor tem buscado mais o mercado de capitais, quanto as gestoras também, os investidores estão atrás de bons ativos. Acho que a Ju e o Thales, mais do que ninguém, tem conhecimento de causa por isso, né? E o que a gente começou a perceber também, que as pessoas clientes que não estão direto no mercado de capitais estão começando a questionar com a gente também, procurando a Convest. Como a Convest realiza essa ponte entre o empreendedor e o mercado de capitais, auxiliando ali o empreendedor a moldar a sua carteira, trazer visibilidade para ela, né, trazer a adequação necessária para essa carteira, né, para que ela tenha uma visibilidade melhor, números mais claros, né, melhorando a gestão e a eficiência dela. Então, a gente percebeu que está mudando um pouco, né. O que a gente acha também é que a queda dos juros, como você falou no começo da pergunta, ela contribuiu bastante para isso. A gente está falando aí que 2% de juros, os investimentos tradicionais não deram esse retorno. Acho que a performance dos fundos de imobiliário, né, e dos CRIs nos últimos tempos ajudou bastante. O pessoal começou a ver também que esse mercado, né, tem um retorno bom, tem uma estabilidade, que todo mundo tinha aquele medo, o cara pode cair de uma hora para outra, mas não foi o que aconteceu. Assim, devido às operações serem muito bem estruturadas, né, com boas garantias, como a Gil falou, tem toda uma robustez por trás. Então, assim, elas tiveram um bom desempenho mesmo no auge da pandemia, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Eu queria saber da Ju e do Thales, o que um projeto, seja para securitização, quanto para captação via fundos, que é a securitização que a Fortesec faz, e os fundos têm, a Hectare tem seus fundos, o que um projeto imobiliário precisa ter para chamar a atenção e para que seja possível ou securitizar ou captar recursos de fundos, e por outro lado, o que afasta o investidor, que tipo de projeto é realmente inviável, e nos projetos que chegam, digamos, crus, não tão preparados, em que vocês podem ajudar para os loteadores, para os incorporadores que estão nos ouvindo. Pode começar, Thales. Não, legal. Senão eu sempre vou falar, hein? Vou falar demais. Eu até sabia que já viria esse tipo de pergunta sobre o caminho das pedras, né? Que é o que o pessoal tá interessado, que está nos vendo agora, interagindo aí também, está interessado para o negócio deles, né? Então, eu vejo assim, que o que atrai os investidores de uma maneira geral, aí eu acho que vai servir também, no caso dos tomadores de CRI, é que haja uma gestão profissional do negócio,
né? Então, seja um investidor na posição de sócio ou de credor de um determinado empresário, ele vai esperar que tenha um bom planejamento, métricas de acompanhamento, que a gestão ali do dia a dia enxergue todos os riscos e como mitigá-los. É lógico que no tempo atual em que nós vivemos, mesmo que o incorporador não seja, vamos dizer assim, nota 10 em todos os quesitos, né? Então, tanto na comercialização, na incorporação, na construção, na cobrança, hoje ele consegue contar com várias empresas, vários consultores e parceiros para moldar o negócio dele de uma maneira profissional. Mesmo que já aquele projeto esteja em andamento. Acho que é esse o intuito também da gente conversar aí, extrair as informações com o Bruno e com todo mundo. A securitizadora também tem a área de gestão, que dá um apoio para o empreendedor. Então, o importante é entender como essas empresas funcionam para ter a gestão o mais profissional possível. Tem um mito de que o mercado de capitais é burocrático e tudo mais, mas eu considero que o mais importante seja essa questão de organização, né? Então, a gente, na última conversa aí, o pessoal estava falando sobre as aprovações, né, de Brasília. O que a gente vê em relação a isso, por exemplo? Que se for uma aprovação conseguida de uma maneira sólida, né, que depois você só vai precisar tirar certidões para mostrar aquela aprovação que foi obtida. Então, você não teria grandes problemas para passar por uma diligência, seja de fundo ou da securitizadora. Então, acredito que o segredo seja mais ou menos esse: governança, na linha da governança e da organização. Ju? Perfeito, eu concordo com tudo que você comentou, eu acho que é isso mesmo, e quanto mais organizada a companhia, menor a percepção de risco, né? Então, quando a gente vai precificar, né, muita gente pergunta, qual é a taxa que eu vou conseguir? Na verdade, obviamente que você vai passar por uma análise, uma parte de crédito, uma análise do projeto, enfim, uma análise, né, da organização da empresa, e aí você vai determinar qual que é o risco, né? Então, é uma precificação de risco no final do dia. Então, o que é legal comentar, eu vou fazer um paralelo, que, como o Thales falou no começo, né, existe um mito de que é muito difícil acessar mercado de capitais, é muito complicado. E, na verdade, não é. Né? Então, a securitizadora ela tem esse papel de organizar tudo. Tem muitos agentes envolvidos na operação? Tem, mas quem organiza todo mundo é a Fortsec, é a securitizadora, né? E aí a gente tem muitas ideias do tipo, eu só consigo fazer operação acima de 20 milhões, é um número mágico, né? Eu só consigo fazer operação se eu tiver balanço auditado. Não necessariamente, a gente consegue fazer operações menores, a gente consegue mostrar que a empresa é organizada, que os resultados são bons, mesmo se a gente não tiver, por exemplo, um balanço auditado, né? Tem outros mitos da securitização, do acesso ao mercado de capitais, por exemplo, minha carteira SACOC eu não consigo levantar nenhum recurso em cima dela. Não, você consegue. Meu projeto está em obra, e securitização é só para empreendimento performado. Não, você consegue levantar dinheiro, inclusive para construir, né? Você pode fazer uma operação na holding, na empresa, para levantar recurso, ou você pode levantar recurso em cima do projeto, especificamente, né?
E aí a gente pode falar quando que faz mais sentido fazer uma coisa ou outra. Mas existem muitos mitos que não são verdades. Agora, quanto mais diligente for a empresa, mais organizada ela for, menor a percepção de risco. A gente, sempre que a gente vai fazer uma operação, a gente tem que fazer uma auditoria, né? Tanto dos documentos, que a gente chama de auditoria jurídica, quanto da carteira, né? Dos recebíveis, por exemplo. E essa auditoria dos recebíveis, ela demanda um tempo, óbvio, né? E a gente fecha a operação, fecha os números finais da operação em cima dessa auditoria, que o Bruno pode comentar muito bem, né? Que é o que a Convest faz muito bem, né? Então, se você já tem isso antes, você já, obviamente, já está na frente, né? Se você já tem a sua carteira auditada, você já vai estar na frente, obviamente. Mas se a gente for fazer a securitização, a gente vai ter que fazer essa auditoria de qualquer forma. Então, eu acho até legal o Bruno comentar, né, essa parte, porque ele sabe muito melhor do que a gente, mas a organização é fundamental. E também ter um projeto que faça sentido, né? Então, não adianta você ter uma ideia mágica, porque a planilha aceita tudo, né? Então, obviamente, ter um bom projeto, se é um projeto que está muito inicial, ter realmente um estudo de mercado para saber como vão comportar as vendas. Enfim, a gente vai também, gerenciar muito bem aquele projeto, aquela carteira também faz muito sentido, porque não adianta você ter uma carteira muito grande com uma inadimplência muito alta. Quando eu analiso essa carteira, né, olho esses recebíveis, eu não consigo terminar o projeto, enfim. Então, a gente precisa realmente de uma boa organização. Mas, obviamente, que nem todo mundo vai ter isso muito em linha, né, com o que a gente entende como ótimo de início. Então, a gente ajuda a empresa a chegar nesse patamar, né? E assim, ao longo do tempo, o que a gente vê dos nossos clientes é que eles até falam, bom, foi ótimo, né, eu acessar mercado de capitais, porque eu comecei a ter um conhecimento da minha empresa que eu não tinha, né? Porque você começa realmente a ter uma organização em cada operação, você vai se organizando mais e mais. Por isso que, às vezes, na primeira emissão daquela empresa, ela teve uma percepção de risco X, e conforme ela foi acessando mais e mais o mercado de capitais, novos projetos, enfim, você realmente vai vendo que a percepção de risco, a taxa de captação, ela vem diminuindo consideravelmente, muito por conta disso. Perfeito. Vou aproveitar que a Juliana falou da auditoria jurídica e emendar uma outra questão para o Bruno. Se a diligência para as operações via mercado de capitais é muito diferente da obtenção de funding tradicional, né? Quais são as particularidades nesse tipo de operações? E aí, é claro, você pode comentar também a questão da auditoria introduzida pela Juliana. Bom, a diligência, nos dois casos, né, existe, né? Não é questão de, como o pessoal estava falando anteriormente, questão da burocracia, né? Na parte bancária, se for levantar um financiamento junto aos bancos, esse fundo junto aos bancos, você vai ter também premissas para seguir, você vai ter regras a cumprir, documentos a entregar. No mercado de capitais é a mesma coisa, mas a diferença é isso que a Ju falou. Né? No mercado de capitais você tem players que vão te ajudar a elaborar essa documentação, diferente do banco. O banco, geralmente, você chega, o cara te entrega uma folha, um checklist e fala, tá aqui, ó, me entrega. E geralmente é muito amarradinho, né? Então, a diferença principal do mercado de capitais para o banco é que o mercado de capitais a gente monta uma operação estruturada, né? Então, vai de acordo com as suas necessidades. Assim, ninguém vai te fazer uma parcela, uma PMT que você não vai conseguir pagar, vai adequar de acordo com o seu fluxo. Então, tem essa, eu acho que a principal diferença entre eles é isso, né? Entre os dois modos, né? Os dois lugares que você pode captar. Quanto à parte de organização da carteira, né? Até na pergunta anterior, né? O que a gente corre, né? O que o mercado corre, o que o mercado mais gosta. O que mais gosta, a gente deixou claro, que é realmente essa organização, né? O cliente tem que ter algum tipo de organização, tem que buscar, principalmente, que é um ponto que a Convest
observa bastante se a pessoa está, sim, disponível e disposta a melhorar ali os seus processos, não é porque ele não tem um processo hoje que ele não possa ser implantado ali e comece a rodar normalmente. Então, principalmente, o que a gente foge, né? A conversa, quando a gente faz a nossa auditoria, tudo que a gente foge é daquelas pessoas que que não queira passar informação. Acho que nesse mercado, o que o mercado de capitais vem crescendo é porque cada vez mais a gente tem operações mais transparentes, o investidor ele busca isso, ele quer uma informação mais clara, confiável. Então, se o empreendedor for transparente, disponibilizar informações, mesmo que seja alguma fraqueza, alguma falha, olha, erramos esse ponto, a gente consegue mudar o caminho disso para fazer com que a carteira fique atraente, que ele mude os processos dele, mude a governança e que seja atraente. Na parte de auditoria da Convest, a gente auxilia, sim, todos os acidentes e toda a operação que a gente entra, a gente vai pontuando, a gente mostra, olha, esse relatório aqui, esse contrato seu, tem uma falha aqui que tem essa cláusula que seria interessante colocar nos próximos, ou não, você precisa realmente fazer um aditivo para trás, para poder corrigir isso aqui, checa a questão de recebimentos, se os recebimentos existiram ou não, se foi realmente... Então, a gente está ali... Hoje em dia, a gente já deixou de ser, antigamente, o service era aquele ente que quase ninguém gostava. Falava, estou pagando para um cara vir aqui, ficar olhando tudo, e me fiscalizar. A gente deixou de ser uma lógica, a gente fiscaliza, a gente monitora, a gente audita, só que a gente também auxilia. Como a gente falou, a gente tem casos de clientes que fizeram a primeira operação, gostaram, falaram, legal, estão se organizando, agradece. Hoje em dia a gente conversa muito com eles, fala, poxa, tudo que a gente orienta, eles falam, não, eles vão lá e mudam, e fizeram já uma segunda operação, estão pensando numa terceira, e vai melhorando. Conforme a operação, então eles aceitam que foi uma melhoria, né? A gente deixou de ser um agente que fiscaliza para ser um parceiro das empresas. É lógico que temos a nossa imparcialidade, né? A gente não olha nem para um nem para outro, a gente olha pelo contrato, fica olhando o contrato de cessão, né? O que diz as regras do jogo, e aponta para ambos os lados. Olha, a gente precisa olhar isso, precisa olhar aquilo, mas sempre pensando em ajudar ambos os lados e ver sempre o melhor, tanto para o investidor, para o empreendedor, quanto para o securitizador, todo mundo está envolvido. Perfeito. Eu vou pegar um gancho numa fala do Bruno sobre o fato de as operações serem estruturadas e combinarem exatamente com as necessidades do empreendedor, porque vocês falaram muito bem, todos os três, sobre o estigma de que o acesso ao mercado de capitais é burocrático, é difícil. Eu acho que já ficou muito claro pelas colocações que, na verdade, ele pode ser muito mais simples até do que o financiamento bancário. Então, eu acho que nesse aspecto está bem pontuado. Mas existe um outro pensamento comum de que o financiamento obtido por esses métodos alternativos de funding é mais caro. Então, eu gostaria que vocês colocassem e deixassem muito claro também nesse sentido, por que faz sentido para as empresas do mercado imobiliário, as loteadoras, as incorporadoras, acessarem essas alternativas, essas linhas, e principalmente quais as vantagens quando se capta recursos nesse tipo de operação. Eu acho que o Bruno foi muito feliz quando ele introduziu a questão da operação ser estruturada, e acho que nessa linha vocês podem complementar por que faz sentido e quais são as vantagens desse tipo de captação. Pode começar, Thales, você falou há mais tempo. Não, legal. Eu também acho que é um ponto muito importante a gente abordar essa questão do estigma, né, de que é caro e de que é complicado fazer uma operação no mercado de capitais. E hoje o que a gente vê, né, que tem muitas operações saindo, né, mas não necessariamente você precisa ter uma empresa tão grande a ponto de ser feito um IPO, né, ser feita uma emissão de ações dessa empresa para conseguir acessar o mercado de capitais. Você, como empresário, incorporador, consegue, mesmo para viabilizar um projeto, você já consegue ter hoje acesso ao mercado de capitais via vários instrumentos, né, seja uma debênture, seja uma cessão, um CRI, né, o CRI aí que a gente tem a Ju, que é especialista para falar. Então, hoje o mercado de capitais não está restrito
as grandes empresas. Esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Mesmo para emissões menores, você já consegue acessá-lo. E também essa questão de acesso complicado ou custoso, isso vai depender muito do negócio em si, né? O que eu vejo, acredito que o pessoal aí veja também, o quão mais, como a Ju já apontou, quão mais organizado aquele negócio ou projeto esteja, menos necessidade de controle por parte do investidor ou do credor ele vai ter, né? Então, isso vai acabar refletindo também, né, em menos custos para aquele negócio. Se ele for uma ótima ideia de negócio, às vezes até tem uma boa performance, mas estiver totalmente desestruturado, ele vai precisar atender a vários requisitos, então isso vai acabar ficando mais custoso para o empresário. Então, vamos pensar assim, se ele já tiver, aí o Bruno pode dizer se eu estou falando a verdade ou não, mas se ele já tiver uma boa estrutura de cobrança, por exemplo, para a carteira dele, você consegue colocar a Servicer com um papel mais de espelhamento do que está acontecendo e menos de gestão ativa. Isso vai impactar nos custos ali? Com certeza, né? Porque você tem um escopo menor. Se você tiver que colocar Servicer para arredondar esse quesito do projeto, isso vai se refletir em mais custos para o incorporador. Então, eu vejo que não é nada cravado na pedra, né? Vai depender muito do negócio aí que você está avaliando, como a Ju já pontuou, a precificação toda do negócio depende disso, tá? Dessa percepção de risco do investidor. Ju? Eu gosto também de falar sobre a TIR do empreendedor, né? Quando o Bruno bem colocou, né, a questão de uma operação tailor-made, né, feita sob medida para aquele empreendimento, para aquele projeto, a gente tem um fluxo de pagamento exatamente casado com o fluxo de caixa daquele projeto, certo? Além disso, a gente consegue ainda deixar um excedente mensal, porque não só com aquele fluxo mensal daqueles projetos específicos você vai pagar a operação, como você também tem outros custos dentro de casa, como marketing, vendas, escritório, enfim, custos operacionais. Então, via operação, você pode, por exemplo, garantir a sua obra e ainda garantir que você tenha um fluxo saudável de manutenção dos outros custos relacionados àquele empreendimento que não só obra, né? Dado isso, é legal comentar, porque, primeiro, né, se a gente está fazendo uma operação para obra, a gente vai integralizar em tranches a operação. O que significa isso? Eu não vou captar o dinheiro todo de uma vez, esse dinheiro já vai ficar correndo uns juros para um dinheiro que eu vou usar durante 2 anos, por exemplo, né? Então, eu quebro esse recurso em tranches, né? E vou chamando ao longo da evolução da obra, né? Como é que esse recurso vai ser pago? Por exemplo, um loteamento que tem uma carteira direta de 10 anos. Eu posso fazer uma operação de 10 anos também, né? Então, por exemplo, cai R$100 mil por mês de pagamento de todos os compradores das unidades. Eu faço uma PMT do investidor de R$60 mil, por exemplo, e aí devolvo R$40 mil para o empreendedor todo mês, né? Isso ao longo da operação inteira. Lá na frente vai cair menos, não vai ser mais R$100 mil, porque, né, a gente tem o final da carteira, as diferenças de prazo dos contratos, enfim. Lá na frente meu fluxo vai ser menor, então minha PMT também vai ser menor, né? Em algum momento meu fluxo vai ser maior, minha PMT também vai ser maior.
Eu estou falando tudo isso também. Vamos falar da incorporação. O plano empresário. Você vai, levanta um recurso com o banco, né? Que está cada vez mais escasso para PJ, né? O que a gente chama de plano empresário. E o banco faz com que você repasse as unidades ou pague este financiamento em um ano após o habite, por exemplo. Na securitização, a gente pode desenhar um prazo maior desse pagamento. Eu não quero que o meu cliente comece a dar muito desconto, a prevalor, fazer com que o projeto perca valor em algum momento, enfim, porque já vendeu algumas unidades, começa a vender unidades abaixo daquilo que começou a vender, pode dar um problema. Então, assim, a gente, de maneira alguma, vai querer passar por esse tipo de problema. Então, por exemplo, eu posso fazer uma operação e depois do habite dá, por exemplo, 3 anos para repasse, né? Eu posso, inclusive, fazer uma operação de repasse já para financiar os compradores das unidades, ou até fazer uma operação para incorporação com prazo muito maior, já considerando que vai ter carteira direta. Enfim, as possibilidades são diversas, mas o que é legal do mercado de capitais é que a gente não tem um produto de prateleira, né? Então, não olha, você precisa ter 30% de obra, 40% de venda, e aí eu entro e você tem que me pagar em um ano, né? Se você coloca essa flexibilidade na ponta do lápis, você aumenta muito a tua TIR, porque você não precisa tirar dinheiro de caixa. Às vezes, na verdade, você consegue, fazendo uma alavancagem financeira saudável, às vezes, ao invés de você fazer um projeto, você consegue, com aquele mesmo recurso que você tem, usando dinheiro de terceiro, fazer 3 projetos. E aí, você imagina, tirando, obviamente, o que vai ser pago na operação, né, de juros da operação, você vai ter um ganho muito maior, né? Você vai multiplicar esse ganho. Então, a gente não pode nunca olhar o valor seco, né? Mas realmente projetar esse fluxo de caixa da companhia e ver realmente o que está trazendo mais valor para a companhia, né? A companhia consegue... a gente tem muitos casos dentro de casa que a companhia consegue tomar ir para outro patamar em pouquíssimo tempo por conta disso, né? Então, eu acho que, né, independente de organização, que é o que a gente já comentou, enfim, a gente sempre precisa avaliar a TIR daquele negócio e, no final do dia, a TIR até da companhia como um todo, né? Ao fazer uma alavancagem financeira saudável. Perfeito. Pessoal, a Juliana falou da TIR, e tem algumas outras métricas que revelam o retorno e como a alavancagem, enfim, como é saudável tomar recursos de securitização ou fundos. Tem um artigo muito bacana que o Danilo Galdino, que é colega da Juliana na Fortesec, escreveu para a Smartus na semana passada. Nessa semana, é que a gente já está na quinta-feira, o feriado me bagunçou. Essa semana a gente publicou no site, então se vocês quiserem detalhadamente saber mais informações sobre essas métricas, a taxa de retorno, como avaliar se faz ou não sentido, é só acessar o nosso site e lá na seção de artigos, é o último artigo publicado do Danilo Galdino, fica bem fácil para enxergar tudo isso que a Juliana colocou. E o Thales mencionou o Bruno na fala dele, e lá no começo, Bruno, quando a gente falava em organização, que atrai ou não o investidor, um dos tópicos mencionados pelo Thales foi a questão da cobrança. E eu sei que a Convest, enquanto a servicer, né, aquela empresa que monitora, que faz ali o meio campo, esse é um ponto muito sensível, e foi mais sensível ainda durante a pandemia. Então eu gostaria que você comentasse, especificamente em relação à cobrança, qual foi o comportamento das empresas, das incorporadoras, das loteadoras, e como elas devem proceder nesses casos, quando há uma pandemia, quando há um cenário de adversidade. Bem, o que a gente viu nesse período todo aqui que a gente está passando aí esse ano,
que realmente essa questão da organização que o Thales comentou, a cobrança, né, que a ideia, até voltando um pouquinho no que o Thales comentou, a ideia nunca é tirar a cobrança do empreendedor, né, porque ninguém melhor que ele sabe fazer gestão da carteira dele, ele está inserido no mercado dele, as operações hoje em dia não está mais concentrada naquele eixo Rio, São Paulo, Minas, então a gente tem operações no Brasil inteiro, interior do Nordeste, região Norte, então assim, seria prepotência demais a gente falar que, olha, eu conheço muito bem o mercado do Amazonas, conheço muito bem o mercado do Pará, a gente é expert, não tem como. Então assim, foi até uma sacada muito boa do mercado de capitais, que a gestão fica realmente com o empreendedor, porque ele sabe fazer isso, ele conhece o público dele ali no dia a dia. O que a gente entra, na verdade, é para verificar se realmente está sendo bem feito, a gente traz algumas boas práticas que a gente já tem de experiência, tem de benchmark no mercado das outras operações que a gente monitora, então vai auxiliando eles ali. Claro que é caso onde, às vezes, o acidente não consegue tudo e a gente tem que ali fazer essa parte da gestão ativa realmente, a emissão de boletos, contratos, essas coisas. Nesses últimos tempos, o que a gente tem percebido? Que realmente ali em março, abril, foi aquele negócio meio que traumático, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo com medo do futuro, né, o mundo em geral, mas a gente começou a perceber que qual foi uma boa prática que funcionou nesse período? Foi exatamente o estreitamento do relacionamento com o seu cliente. Até por isso que a gente citei que o ideal é a cedente cuidar, ela tem o know-how disso. Então, aquelas cedentes, aqueles empreendedores que tiveram um bom estreitamento com o cliente dele, entraram em contato, conversaram, pensaram nas melhores práticas, nas melhores formas de tentar, né, expor para ele o que estava acontecendo, porque estava todo mundo perdido. Então, a gente tem cedentes que entraram em contato para ver com o cliente como é que ele estava, o que ele estava sentindo, percebendo dessa pandemia, qual que era a perspectiva dele. Então, assim, foi mais um bate-papo e eles foram alinhando dessa forma. Então, eles tiveram, sim, um bom retorno, né? A gente teve aí... É complicado falar de qual foi o pior setor, o melhor setor, o pior segmento, melhor segmento, porque, assim, eu tenho extremos dentro do mesmo segmento. Ele varia de acordo com a região onde está o projeto, o tipo de projeto, o tempo que está esse projeto, né? Em que status ele está, qual etapa que está desse projeto, então, assim, vai variando. Eu tenho inadimplências baixíssimas, de 0, eu tive uma inadimplência de 0% até no mês passado, e já tem outras mais altas, né? É muito variável isso, então não dá para falar, esse segmento aqui sofreu mais. Uma expectativa que a gente tinha no início era que o segmento de multipropriedade ia sofrer mais, porque você para pensar, poxa, no meio de uma crise, uma segunda moradia, né, um imóvel de lazer, é a primeira coisa que o cara vai cortar, né, nos seus gastos. Mas com essa atuação comentada das cedentes, das empresas que operam nesse setor, a gente viu que teve assim, um bom controle, a gente teve níveis menores de extratos do que nos anos anteriores, né? Então eles tiveram assim, lógico, o que apresentou muito foi a falta de venda, né? Porque até julho, agosto, muitos estandes, muitos clubes estavam fechados, então assim, não tinha venda, né? Mas o distrato em si não ocorreu, porque o medo no início era, gente, vai distratar tudo, vamos ter um buraco aqui na carteira, e não ocorreu, então assim, a gente viu que foi andando bem, as pessoas se adaptaram a esse, não gosto dessa palavra, mas o novo normal. Então, as pessoas se adaptaram, as empresas se adaptaram e foi melhorando, né? Então, assim, o que a gente vê que vem seguindo muito bem, assim, que vem dando certo, realmente esse estreitamento do relacionamento com o cliente, né? E funcionou muito bem para os clientes que a gente monitora aqui, vamos dizer assim, a conversa entre os players. Então, assim, a gente tem cedente que conversou muito com a securizadora, com a parte de gestão lá, seja da Fortesec ou de outra, as gestoras também entenderam muito bem, né, a situação, não foi aquele negócio. Então, foi essa conversa do meio, né, de todos os participantes, os players ali do mercado, foi que ajudou muito, né, a gente seguir e ter boas perspectivas para o futuro. Então, a gente está vendo que o mercado está reagindo, a gente está vendo muita venda, né, a Caixa anunciou aí recorde de carteira, então assim, a gente está vendo que o mercado está andando, né? As pessoas agora passou aquele medo e está começando a caminhar agora novamente. Perfeito. Nós temos 6 minutos de painel ainda, e tem 2 perguntas da audiência. Eu acho que uma é mais direcionada para o Bruno, a outra é sobre fundos imobiliários, então acho que é mais direcionada para o Thales. Eu lembro que a Ju
Lá no começo, na primeira participação dela, ela mencionou a questão das estruturas das operações de securitização, e eu gostaria de não deixar que ela fale sobre isso. Eu acho que é relevante ela passar sobre os tipos de estruturas que estão disponíveis. Então, acho que a gente consegue fazer mais uma participação de cada um. Ju, se você me permitir, eu vou passar primeiro as perguntas da audiência, para que eles não fiquem sem resposta, e a gente encerra com você falando das estruturas. Pode ser? Tá de acordo? Perfeito. O Leandro Castro, ele perguntou qual a diferença de diligência para incorporadoras e para loteadoras. Bruno, se é que existe, Assim, né? Não existe, na verdade, né? A diligência, tanto para o tipo de empreendimento, lógico, tem um documento ou outro que a gente vai pedir, que é diferente, né? Então, assim, você tem que ter são tipos de empreendimento diferentes, então, assim, mas em vez de regra, a diligência é basicamente a mesma, né? A gente vai cobrar a documentação, vai ver como é que está a organização deles, vamos entrar muito em contato com o acidente, a conversa também vai até o escritório do acidente para verificar como que está a organização, como que é feita as vendas, onde é feitos os arquivos, né, bater um papo, conhecer as pessoas. A diligência entre os empreendimentos é a mesma coisa, não vai mudar. Né? Um documento ou outro, sim, porque tipo, a incorporação tem um tipo de documentação, né, e aí loteamento tem outro tipo de documentação. Né, mas a nossa diligência do dia a dia, da pré-liquidação da operação, da estruturação da operação, até para disponibilizar as informações para a serviçadora, para a gestora, é basicamente a mesma. Tá mudo. Opa, desculpa. Acontece. A outra dúvida é do Matheus Oliveira. Ele coloca que chegou agora ao painel e queria saber se vocês estão fazendo alguma operação de financiamento via fundos imobiliários, se as taxas são muito diferentes. Thales. Deixa eu tirar do mudo aqui também. Não, legal essa pergunta do Matheus. O que tem muito, né? Assim, os fundos, eles dependem do mandato deles, né? Então, se o fundo tiver um mandato, por exemplo, em que ele possa, que o permita tomar CRIs, ele vai financiar os projetos como credor, né? Mas como tomador de um CRI. Tem fundos que têm mandatos, por exemplo, para fazer uma permuta, né, ficar numa posição de permutante. Então, respondendo a pergunta, tem funding, sim, de fundos imobiliários hoje, em diversas maneiras. Principalmente, eu vejo via dívida, e aí ele pergunta sobre as taxas serem muito diferentes. Eu entendo que seja em relação aos produtos bancários, né? Bom, aí vai depender do quão estruturado é o negócio, tá? Então, é um range, né? Tem um espectro grande aí de taxa, mas hoje tem funding para diversos tipos de operação. Operações, inclusive, em que os bancos não entrariam com os seus produtos de prateleira, né? Vende X%, bate X% de obra, os fundos conseguem ter uma flexibilidade maior. Eu acho que a pergunta do Matheus é pertinente. Você até colocou que talvez seja uma comparação com as taxas bancárias, mas em relação a outras operações do mercado de capitais, essa captação via fundos imobiliários, ela perde ou ela ganha em taxa, ou segue um padrão ali de mercado? Porque em relação aos bancos, é claro que tem diferenças, né? Praticamente todas as operações do mercado de capitais. Mas comparando fundos imobiliários com outras modalidades do fundo alternativo, tem essa diferença também? Tá no mudo. Opa. Aí, valeu. Acaba tendo diferença por segmento, né? Então, por exemplo, se a gente comparar um fundo imobiliário com um FDIC, provavelmente no mandato deles e na proposta de negócio, na estratégia de cada um,
você vai ter rendimentos diferentes também, tá? Então, assim, cada um vai trabalhar com um espectro. Então, eu diria que, assim, o espectro bancário, ele, via de regra, ele acaba sendo menos custoso num primeiro momento, aí, como a Ju pontuou, né, em termos ali do número frio, mas ele não consegue cotar, vamos dizer assim, muitas operações, que ele simplesmente vai negar, né? Então, já o mercado de capitais, os fundos imobiliários conseguem dar preço, dar taxa para operações que os bancos simplesmente deixam fora do radar. Então, e aí, dos fundos imobiliários para os fundos de investimento de participação, para os FDICs, eles vão trabalhar aí, cada um com um espectro, dependendo dos riscos que eles tomem, né? Então, se você tem um mandato que toma mais risco de desenvolvimento, mais risco comercial, isso acaba refletindo também nas taxas pedidas. Conforme tem menos risco de performance comercial, vai ficando uma operação mais simples, simplesmente de uma antecipação de recebíveis. Conforme mais lastreada ela for, isso vai refletindo também nas taxas. Perfeito. Matheus, só para ratificar o posicionamento do Thales, é muito difícil você dizer uma taxa, porque, exatamente como ele colocou, depende dos riscos envolvidos, depende de operação a operação. Como todos eles disseram, são operações estruturadas e muito específicas conforme a necessidade de cada empreendimento. Então, não é que eles fogem da resposta óbvia que vocês esperam de a taxa é tantos por cento, mas é que realmente ela é muito variável. Ju, vamos ver se o áudio tá certinho agora? Vamos, como é que vocês estão me Aí, ouvindo? agora sim, boa. Ótimo. Posso interromper, pessoal, aí? Para ter uma ideia das taxas, tem muitos veículos, fundos, né, que eles são públicos, né, e que eles divulgam ali as operações. Então, você consegue ver num fundo de CRIs, no relatório mensal deles, por exemplo, do HCTR11, que é um fundo da Hectare Capital, você tem todas as informações que são divulgadas para os investidores sobre as taxas e as razões de garantia. Então, você consegue ver tudo isso lá. Dá para ter uma ideia do nível do desenvolvimento, porque os fundos também divulgam ali qual que é o avanço que já teve naquele empreendimento, qual que é o percentual de vendas. Você consegue ter uma ideia do que seria o nível do desenvolvimento versus a taxa que está sendo cobrada para fazer um empréstimo. Tem muita informação que é pública, é lógico que num ambiente mais de fundo exclusivo, um fundo que não é público, aí essas taxas acabam não sendo divulgadas, mas dá para extrair bastante informação pública. Perfeito, perfeito. Agora sim a gente vai colocar a pergunta do Guilherme na tela para a Ju responder e falar das estruturas também, que o áudio está limpinho agora. Tá aí, Ju. Legal. Eu vou fazer, na verdade, vou começar lá pela diferença das operações. Então, resumidamente, eu vou dividir em duas, tá? Que é a operação corporativa e a pulverizada, tá? A corporativa é quando a gente analisa o risco de crédito da companhia pura e simplesmente. Então, eu vou avaliar o balanço da companhia, tá? E vou entender qual é a capacidade de pagamento da companhia, né? Então, ela está tomando um recurso no mercado X, num prazo Y, e aí eu vou ver se realmente, pelo faturamento, pelo negócio dela, se ela vai conseguir, com tranquilidade, pagar aquela dívida. Obviamente que a gente coloca alguns triggers na operação, de endividamento, enfim, por exemplo, mas é basicamente isso, tá?
A pulverizada é quando a gente está olhando, por exemplo, para antecipação de recebível de empreendimento. Então, é quando a gente tem, obviamente, a empresa que está tomando o recurso, mas ela tem um collateral, né? Ela tem essa carteira de recebíveis que eu consigo estudar o comportamento de pagamento desse recebível, né? E projetar isso para o futuro. E aí, o meu risco, obviamente, eu vou entender se a empresa está bem financeiramente, porque, obviamente, eu não vou fazer uma operação para uma empresa que está entrando numa recuperação judicial, por exemplo, né, que pode colapsar, mas eu vou ver se a empresa está bem, mas o risco vai estar pautado mais no projeto. Então, deixa eu ver se o projeto foi bem estruturado, deixa eu ver como a venda foi feita, como tem sido feito pós-venda, qual é o comportamento da carteira desse empreendimento. E aí, quando a gente fala de operação pulverizada, a gente vai falar de uma operação de build-to-suit, por exemplo, ou de aluguel, né? Carteira de loteamento, carteira de incorporação, enfim. A gente consegue abrir um leque aí dentro desse item que é eu estou fazendo subitens, né? Dentro desse item que é o pulverizado. Uma coisa que é legal comentar também é um outro tipo de operação que a gente tem feito, que é uma dívida, né? Que é uma operação que a gente fala de dívida, né? Que é tomar recurso no mercado via CRI, por exemplo, junto com equity, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar um empreendimento ou até olhar para o todo, olhar para a companhia como um todo e falar, bom, ela tem carteira para uma parte e a outra parte é como se ela precisasse de um sócio, né? Que a gente fala de investimento em equity. Então, a gente pode casar as duas coisas em uma única operação, tá? A gente pode fazer isso na holding para olhar vários projetos, ou a gente pode olhar para um projeto específico, tá? É uma operação que tem feito bastante sentido e é uma operação que realmente aumenta a TIR de maneira relevante da companhia, tá? Obviamente, se bem feita, se bem estruturada, né? O que eu gosto de comentar é que a operação ela sempre tem que ser saudável para ambos os lados. Não adianta eu falar, olha, sua taxa vai ser essa estratosférica, porque eu não vou querer fazer a operação. Porque se eu coloco uma remuneração, uma taxa que vai ser ruim para o empreendedor, naturalmente não vai dar resultado o projeto, o empreendedor pode quebrar ou pode não fazer sentido dele trabalhar naquele projeto, então eu não tenho os interesses ligados, né? Então, se é ruim para o empreendedor essa taxa, naturalmente vai ser ruim para o investidor também, né? Ninguém quer entrar numa execução. Então, enfim, a gente sempre tem que a gente que está no meio do caminho, a gente olha, né, na operação ideal e que seja boa para ambos os lados. O que eu gosto de falar é que ela tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido para todo mundo. E aí, respondendo a resposta do Guilherme, quando a gente vai olhar uma antecipação de recebível para a fase final de obra, a gente vai pedir a carteira desse empreendimento, né? Então, o histórico dela, aberto por cliente, pagamento a pagamento, porque eu vou modelar isso, vou ver qual é o comportamento de pagamento de cada pessoa e vou projetar isso no futuro, né? E aí, por exemplo, no futuro, trazendo a valor presente essa carteira, eu tenho, por exemplo, 10 milhões e eu tenho um remanescente de obra de 8 milhões. Pronto, a operação para de pé. Ou eu tenho 10 milhões e eu tenho um remanescente de obra de 2 milhões. Então, eu vou fazer 2 milhões, eu vou compor fundo de obra, e os outros 6 milhões, por exemplo, posso dar de capital de giro para a companhia, que a gente fala de livre destinação. Ou se a companhia falar, Juliana, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso em 3 tranches de 2 milhões, pode ser que eu chame essa operação de 2 milhões, e lá na frente, se eu precisar de capital de giro, eu também chamo as outras tranches. Pode ser que eu não precise chamar e a gente engaveta e não vai ter custo nenhum a mais por isso, tá? E aí é legal. Bom, a pergunta, se eu tenho 10 milhões a valor presente, por que você está me fazendo uma operação de 8 ou de 6? Porque esse é o excedente que eu te devolvo mensalmente. Então, por exemplo, se cai
na carteira R$100 mil por mês, eu faço a PMT do investidor menor para que eu tire a parte do investidor e ainda te devolva um recurso. Por que isso é bom? Porque se tiver alguma inadimplência na carteira, você tem uma margem de manobra, você não precisa de tirar dinheiro do bolso para adimplir com aquela PMT. E a outra coisa é que você tem ainda recurso mensal para tocar outros custos, né, ou do projeto ou da empresa. Custos ou despesas, né? Perfeito, Ju. Perfeito. A gente estourou um pouquinho no tempo, então eu vou já pedir pro Léo retornar. E pessoal que está nos acompanhando, tanto a Juliana quanto o Bruno, como o Thales e outros executivos da Fortesec, da Convest, da Hectare, estão aí com a gente por todo o Brasil, levando informações sobre fund, sobre alternativas de financiamento. E tem muito conteúdo no nosso site, smarts.com.br, matérias com a participação da Fortesec, da Convest, da Hectare, cada uma mais direcionada para o que a especialidade de cada uma das empresas. E no nosso canal no YouTube, Smartus Play, também tem entrevistas lá com executivos das 3 empresas. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, se quer saber mais sobre essas alternativas de funding, colher mais informações, detalhes, pode procurar no nosso canal no YouTube ou no nosso site, tá bom? Ju, Thales, Bruno, obrigado mais uma vez. Muito rico o debate e o Léo, passo a palavra para você continuar com o evento aí. Um abraço. Obrigada a vocês. Gente, obrigado pela presença. Tchau, gente. Obrigado aí, valeu. Eu vi que o Thales Batista fez uma última pergunta aqui, Thales, no chat. Eu vou pedir para que alguém da Convest, da Hectare, enfim, da Fortesec, que esteja acompanhando a gente no bate-papo, não necessariamente um dos nossos palestrantes, entre em contato com você para que você tire essa dúvida, e aí vocês, inclusive, podem continuar aí depois construir uma relação, se é que já não tem. Mas como a gente estourou um pouquinho o tempo, não vou conseguir passar a sua pergunta aqui na tela, tá bom? É o Thales Batista. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para que o pessoal das empresas, dos painelistas que estavam aqui com a gente, entre em contato com você, para que não só respondam essa pergunta e também criem um relacionamento aí com você. Certo, Thales? E obrigado, Thales, aqui agora da Hectare, obrigado ao Bruno e obrigado a Ju. Sempre um prazer ter vocês 3 aqui. Valeu, a gente... Obrigado. Valeu.